Imagina ter 14 anos. A maioria dos adolescentes da sua idade está pensando em videogame, série, futebol depois da escola. Mas a sua realidade é outra. Você começa a perceber coisas que criança não deveria precisar perceber, coisas que vão te amadurecer bem antes da hora. Você vê os pais fazendo conta na mesa da cozinha, vê boleto chegando, vê os momentos em que eles precisam dizer não porque simplesmente não tem dinheiro sobrando. Ninguém passa fome em casa, mas também não sobra nada, e isso fica mais evidente a cada ano que passa. Você aprende, sem ninguém te ensinar, a ler o clima da casa só pelo jeito que seus pais olham para a fatura no fim do mês. Enquanto os amigos ganham um presente sem pensar muito, você pensa 2 vezes antes de pedir qualquer coisa. Um tênis novo parece caro. Uma roupa nova parece cara. Até um lanche às vezes parece caro. E foi aí que você tomou uma decisão que poucos da sua idade tomariam. Você decide trabalhar. Não porque sonha em ficar rico, não porque quer luxo, mas porque quer ajudar em casa, quer ter o próprio dinheiro, quer parar de depender totalmente dos outros. Você ainda não sabe, mas essa decisão vai deixar sua adolescência bem diferente da maioria. Conseguir a vaga não foi fácil. Você bateu em várias portas, ouviu vários nois, sentiu vergonha de perguntar, medo de ser rejeitado. Mas insistiu, porque sabia que desistir na primeira recusa significava voltar para a estaca zero. E quando finalmente alguém disse sim, a sensação foi de vitória antes mesmo do primeiro dia de trabalho começar. O primeiro dia chega. Você acorda muito mais cedo que o normal. Enquanto os amigos ainda estão dormindo, você já está se arrumando. O nervosismo é enorme, tudo parece novo, tudo parece difícil. As horas passam devagar. Seus pés começam a doer, o corpo sente o cansaço, e pela primeira vez você entende de verdade o que significa trocar tempo por dinheiro. Antes disso, dinheiro parecia algo abstrato, que simplesmente aparecia. Agora cada real representa minutos, horas, esforço de verdade. Você observa os adultos ao seu redor fazendo aquilo há anos, alguns há décadas, e começa a enxergar o trabalho de um jeito completamente diferente do que via até ontem. Em determinado momento do dia, alguém te trata mal por qualquer motivo bobo, e você precisa engolir aquilo e continuar sorrindo, porque é assim que funciona. Ninguém te preparou para isso na escola. Ninguém te ensinou como lidar com adulto grosseiro enquanto você mal tinha idade para tirar carteira de motorista. Mas você aguenta, porque já não tem mais volta. Quando o dia termina, você está exausto. Mas sente algo novo também, orgulho. Porque pela primeira vez na vida você produziu alguma coisa com as próprias mãos, e isso muda sua forma de pensar para sempre. O pagamento finalmente cai. Você abre o aplicativo do banco várias vezes só para olhar o valor. Não é uma fortuna, para muito adulto aquilo pareceria pouco, mas para você parece enorme, porque foi conquistado com o seu próprio esforço. Você lembra de cada hora trabalhada, de cada manhã cedo, de cada volta cansada para casa, e agora tudo aquilo virou dinheiro de verdade. E nesse momento você entende uma verdade que muita gente só aprende anos depois: ganhar dinheiro é muito mais difícil do que gastar. Gastar ficou mais doloroso a partir daí, porque agora você conhece o valor real das coisas, conhece o esforço necessário para conseguir cada nota. E isso faz você amadurecer muito mais rápido do que imaginava. Você decide separar uma parte para ajudar em casa, uma parte para guardar e só uma partezinha pequena para gastar com você mesmo. E quando finalmente compra aquele tênis que queria há meses, a sensação é completamente diferente de qualquer presente que já ganhou. Porque aquele tênis não foi dado, foi conquistado. Mas existe uma parte difícil que ninguém comenta. Enquanto você trabalha, os amigos continuam vivendo uma adolescência normal, saem, jogam bola, dormem até tarde. E às vezes bate uma inveja, não de trabalhar, mas de estar perdendo experiências que não voltam mais. Você vê as fotos, escuta as histórias, observa momentos dos quais não participou, e em alguns dias isso pesa mais do que qualquer cansaço físico. Em alguns dias você se pergunta se está fazendo a escolha certa. Mas aí você olha para sua própria evolução, percebe que está aprendendo coisas que os amigos ainda não aprenderam: responsabilidade, compromisso, disciplina, pontualidade. Cada escolha tem um preço, e você está trocando uma coisa por outra.
O tempo passa e sua mentalidade muda de verdade. Enquanto muitos adolescentes ainda enxergam dinheiro como algo simples, você já entende sua importância. Aprende a lidar com gente difícil, aprende a cumprir horário, aprende a resolver problemas sozinho, aprende a segurar pressão. Você passa a observar os adultos ao redor, escuta a conversa sobre conta, sobre dificuldade, sobre oportunidade. E cada uma dessas experiências vai somando na sua visão de mundo. Agora você não pensa só no presente, começa a pensar no futuro. Como vai ser sua vida daqui a alguns anos, aos 20, aos 25, aos 30. Um dia você recebe um pequeno aumento, quase nada, mas para você aquilo significa muito. Significa que alguém reconheceu seu esforço. Significa que valeu a pena acordar cedo tantas vezes. E é nesse tipo de momento pequeno, que ninguém mais nota, que sua confiança começa a se construir de verdade, tijolo por tijolo. Agora você tem 18 anos. Muitos amigos estão procurando o primeiro emprego agora, mas você já tem anos de experiência. Já sabe como funciona um ambiente de trabalho, já entende cobrança, já entende meta, já entende responsabilidade de verdade. E isso cria uma vantagem enorme. Enquanto alguns estão aprendendo as primeiras lições, você já passou por elas. Já sabe como é chegar cansado, já sabe lidar com um chefe difícil, já sabe trabalhar mesmo sem vontade nenhuma naquele dia. Você vê isso na prática logo na primeira semana do novo emprego. Um colega recém-contratado entra em pânico com um problema simples, sem saber o que fazer. Você, calmamente, resolve em minutos, porque já passou por situação parecida anos atrás. E naquele momento o seu chefe percebe algo que vai abrir portas que você nem imaginava ainda. Isso faz você enxergar oportunidades que outras pessoas simplesmente não enxergam, porque experiência acumulada gera confiança, e confiança gera crescimento. Existe algo que pouca gente percebe: trabalhar cedo não muda só a conta bancária, muda a mente inteira. Você passa a pensar diferente antes de comprar qualquer coisa, passa a valorizar mais o próprio tempo, passa a respeitar mais o próprio esforço. Enquanto algumas pessoas gastam por impulso, você calcula, analisa, pensa, porque sabe exatamente quanto trabalho existe atrás daquele dinheiro. Isso não significa que você nunca compra nada, mas suas decisões ficam muito mais conscientes. E ao longo dos anos essa diferença vira gigantesca, porque riqueza não se constrói só ganhando dinheiro, se constrói aprendendo a administrar cada centavo dele. Duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário e terminar em lugares completamente diferentes só por causa dessa diferença de mentalidade. Agora você olha para trás e lembra do garoto de 14 anos, do primeiro dia, do primeiro salário, do cansaço, das dúvidas, das vezes que quis desistir. E percebe uma coisa importante: o maior benefício nunca foi o dinheiro, foi quem você se tornou no processo. Aquele adolescente cansado, inseguro, que às vezes duvidava da própria escolha, se transformou em alguém que sabe exatamente o valor do que conquista. Trabalhar aos 14 anos ensinou lições que muita gente leva décadas para aprender: disciplina, responsabilidade, valor do esforço, sacrifício, persistência. E olhando para a vida de hoje, você entende que aquele primeiro emprego não foi só um trabalho, foi uma escola de verdade. Uma escola que ensinou como o mundo realmente funciona. E talvez seja exatamente por isso que você nunca se arrepende de ter começado cedo, porque o dinheiro daquela época já foi todo gasto há muito tempo, mas as lições ficaram para sempre. Cada boleto que seus pais mostraram, cada não que você ouviu quando era mais novo, tudo isso deixou de ser motivo de tristeza e virou combustível para construir uma vida diferente. E se você pudesse voltar no tempo e falar com aquele garoto de 14 anos assustado no primeiro dia, provavelmente diria uma coisa só: continua. Porque cada hora difícil que você está vivendo agora vai virar uma versão sua muito mais forte do que você consegue imaginar hoje. São essas lições, e não aquele primeiro salário, que continuam construindo seu futuro até hoje. Se você também começou cedo, ou se está pensando em começar, saiba que cada hora difícil está formando alguém muito mais preparado do que a maioria vai estar na sua idade. Não importa se você tem 14, 18 ou 30 anos agora. A lição continua a mesma: o trabalho difícil de hoje quase nunca aparece na conta bancária de amanhã. Ele aparece no tipo de pessoa que você se torna, e isso vale muito mais do que qualquer salário vai valer.
Guarde essa ideia, porque ela vai te acompanhar em cada decisão financeira que você tomar dali para frente, muito depois de qualquer emprego específico ter ficado para trás. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no Dinheiro Descomplicado para continuar essa conversa sobre dinheiro, disciplina e liberdade financeira de verdade.